Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Eu sou José Castilho e aqui eu discuto sempre estratégias para você aprender e dominar a linguagem de programação Java para conseguir um bom emprego como desenvolvedor. O tema da live de hoje é como entender o que é realmente necessário para dominar a programação Java. Isso aqui é uma parada que, a galera tem muita dúvida a respeito disso, muita mesmo. Esse é um tema que a galera pergunta bastante, eu vejo muita gente perdida a respeito disso. E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é o que significa, né, essa parada de, o que realmente é necessário para dominar, né? Isso é uma coisa, uma dúvida cruel de muitas pessoas. E antes de você saber disso, você tem que saber o que não é, o que é não entender o que é necessário para dominar a programação. E a principal coisa que eu vejo é, cara, você não tem que ficar olhando para as vagas e achar que o que as empresas pedem para você é o que você precisa aprender. Achar que, a empresa está pedindo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não vou citar alguns nomes aqui ainda, porque eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente aqui na live. Mas o ponto é, cara, você tem que entender que saber o que é necessário para dominar a programação não é você saber o que as vagas estão pedindo ou não. É você saber, de fato, o que você tem que saber para dominar. E não o que te falam, o que o mercado ali, as empresas estão falando, né? Que você tem que saber, o que elas esperam que você, como programador, saiba. E outra coisa, não confunda também o que você espera ser necessário com o que é necessário. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o que você acredita que seja importante, outra coisa é o que é realmente importante. E existe uma separação dessa parada aí, e eu vou detalhar isso aqui hoje. E eu vou te explicar aqui agora, de uma vez por todas, o que é necessário para você dominar a linguagem de programação Java. Cara, para você entender isso, eu vou te explicar algumas coisas aqui. E eu vou daqui a pouquinho também te explicar como que eu fiz para poder conquistar o pleno domínio da linguagem Java. Porque é o seguinte, o que eu vejo, né, muito no mercado? Eu vejo que as pessoas querem entender, querem dominar, mas elas sequer sabem o que de fato é Java, o que não é Java. A pessoa não sabe diferenciar o que é Java, o que é JavaScript. A pessoa não sabe a diferença das linguagens de programação, de fato, até onde determinada linguagem vai e até onde ela pode ir. Elas não sabem a diferença do que é a base que você precisa saber para dominar a linguagem, do que você saber as ferramentas. Tá? Existe uma diferença. E por que eu estou falando sobre isso? Eu sei que talvez isso possa estar um pouquinho confuso ainda na sua cabeça. Porque o ponto é, a galera acha que tem que saber framework para poder entrar no mercado. Por quê? Porque as vagas de desenvolvedor pedem frameworks. Mas, cara, eles estão pedindo framework porque você tem que saber framework, aí você vai aprender framework. Velho, se você for aprender framework, você vai se fuder. Não vai rolar. Você tem que aprender a linguagem primeiro. Então, para você dominar a parada, você tem que aprender a base, de uma maneira muito aprofundada, para depois você aprender a usar as ferramentas. Entende? Vou te dar um exemplo aqui para você sacar isso aqui. Cara, imagine o seguinte, você acordou com a pá virada aí, e você resolveu que você vai construir sua própria casa. Você vai lá, numa loja de material de construções, você vai lá, você compra todos os materiais que você precisa e você começa a construir lá a sua casa. Cara, você não manja de fundação, você não manja de nada e você vai dar uma de pedreiro e vai construir sua casa, fazer tudo. Cara, vai dar ruim. Vai dar ruim.
E na carreira de um desenvolvedor é a mesma coisa. Você tem que fazer a fundação muito bem feita para depois você vir colocando conhecimentos, depois você vir levantando as paredes, depois fazer a cobertura, depois fazer o acabamento. E o que a galera faz? Né? Só para você entender a diferença, né? Quando você fala de fundação, a fundação é você aprender a linguagem, é a base, lógica de programação, é você saber engenharia de software, é você saber projetar, que é inclusive uma das etapas da engenharia de software, para depois você de fato colocar a mão na massa, entende? Só que assim, cara, a galera quer pular etapas, a galera quer começar, tipo, fazendo acabamento, entende? Que é o front-end, e vai dar ruim. Não vai sacar mesmo. Então, cara, para você superar, primeira coisa que você tem que saber, você tem que aprender a base de maneira aprofundada. Muito aprofundada. E quando eu falo de base, existe um caminho para você seguir para poder fazer isso. E eu vou dar esse caminho mais para frente aqui na live, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que saber que, cara, para você dominar a linguagem de programação, você tem que saber lógica de programação, você tem que saber estruturas de dados, você tem que saber a engenharia de software. Por engenharia de software, eu vou citar só alguns tópicos, você tem que saber levantamento de requisitos, você tem que saber fazer uma modelagem, você tem que saber fazer, cara, diagramas, fazer prototipação. Cara, isso é a base, velho. Isso é a base, pelo amor de Deus. Tem muita gente que não sabe fazer isso, ou não dá a atenção necessária que isso para esse tipo de coisa que você tem que fazer. As pessoas querem o quê? Sentar na porra da frente do computador, codificar e fazer um negócio bonitinho e funcionar. Mas, velho, um software não nasce de você sentar a bunda na cadeira e começar a programar. Você tem que fazer etapas antes do software existir na sua cabeça, projetar ele, pensar no problema que ele vai resolver, para depois você criar ele como um programa utilizando uma linguagem. Aí, velho, se for Java, enfim, pode ter, inclusive, um mix de tecnologias. Hoje em dia é muito comum você desenvolver, você não desenvolve só numa linguagem, você sempre está desenvolvendo usando várias tecnologias, várias linguagens. Como, por exemplo, hoje mesmo, cara, tipo, eu estou num projeto aqui da minha empresa, né? Cara, eu uso Java no back-end, no front-end estou usando React, que é uma paradinha que gera JavaScript. Para quem não sabe, não vou entrar em detalhes aqui. HTML, CSS, e, cara, são algumas coisas que a gente usa. Então, para você se tornar um programador de fato, um desenvolvedor bom, cara, você tem que ter o fundamento para depois você ir aprendendo os detalhes. E aí, o que acontece? A galera, tipo, sei lá, é muito fácil você arrumar uma vaga de, sei lá, de front-end, né? Aí o cara vai lá, faz um cursinho de front-end, começa a trabalhar e tal, beleza, fica ali. Consegue fazer o que as pessoas te mandam. Só que a carreira não decola, a carreira não vai para frente, sabe? A pessoa sente dificuldades, não consegue entender porque aquela parada é daquele jeito, por que o sistema está tendo que ser feito daquele jeito, por que tal coisa está daquele jeito, por que tal coisa tem que ser de tal maneira. O cara não entende muito bem o contexto que ele está, ele só sabe pôr a mão na massa e fazer, entende? Mas enfrenta dificuldades. Então, para você não ser esse tipo de pessoa superficial, né, um desenvolvedor superficial, cara, parte para a base, porque aí você dominando a base, cara, tipo, você só pega as ferramentas e fala, pô, aqui eu vou usar HTML, ali eu vou usar HTML com JavaScript, pô, ali não, eu vou fazer uma tela desktop, quais são as tecnologias que tem para fazer um sistema desktop? Eu preciso fazer um sistema específico para o celular, para o iPhone, por exemplo. Cara, qual a linguagem que eu vou usar? Entendeu? Você vai lá, pega ela e usa. Você se tornar um desenvolvedor, se tornar alguém da programação que tem habilidade para fazer isso, habilidade para trafegar entre as linguagens existentes, entre as ferramentas existentes, sem se preocupar com isso do tipo de, meu Deus do céu, eu tenho que aprender um monte de coisa. Cara, não é assim que a banda toca, tá? Apesar de você, que muitas vezes está fora do mercado, você olha para o mercado, principalmente quem olha para a vaga de programador júnior, né? Cara, dá desespero de você olhar para as vagas, porque
Velho, as empresas colocam um monte de coisa lá. Um monte de coisa. Tipo, coloca um monte de framework, um monte de ferramenta, um monte de coisa que elas gostariam que você soubesse. Cara, você tem que saber aquilo? Não! Para você ter ideia, na maioria das vagas que estão publicadas por aí, nem o sênior mais ninja do mundo saberia tudo aquilo. Entende? Então, depois que você saca o que é a base, você consegue ter uma visão do que aquela empresa realmente precisa, você fica safo para lidar com os RHs das empresas de tecnologia, você fica safo para dominar a parada, porque tem muita coisa que eles pedem que a empresa sequer usa. Entende? E aí existe de você estar ligado nisso para você saber lidar com essa falta de clareza das empresas e também com essa... Cara, de certa forma, pode parecer sacanagem, porque tipo, eles exigem pra caralho e aí muitas vezes quer pagar pouco, mas tipo, não é a realidade do mercado, apesar de eles pedirem muita coisa, não é o que você tem que realmente saber. Mas quando você não está no mercado, você olha para essas vagas e você se desespera. E o que eu quero te dizer é, não se desespere. O que você tem que saber de base para superar essa parada aí e você dominar a linguagem? Cara, estuda o Java SE, se você quiser ser um desenvolvedor Java foda. Estuda HTML, CSS, JavaScript e estuda, cara, lógica de programação, estuda os algoritmos básicos, estuda a estrutura de dados, engenharia de software. Depois você vai querer partir para frameworks, para aprender Spring, aprender as outras coisas e fazer um aplicativo de fato com esses conhecimentos. Só que você tem que saber essas coisas, porque, tipo assim, hoje, no mercado de desenvolvimento atual, mercado de hoje, o que é, assim, a base da parte de linguagens de programação para você se tornar um desenvolvedor desejado no mercado? Cara, se tu souber Java, fazer os back-end, saber fazer serviço, entende? Raiz mesmo. Não de Spring. Cara, você pode fazer um cursinho de Spring e saber fazer a parada ali, mas não é esse profissional que os caras querem. Eles pedem um cara que saiba Spring, mas ele espera que você saiba o que está por trás. Não só o cara que sabe Spring. Tipo, sua casa vai cair lá na frente se você só estudar Spring. Entendeu? Então, cara, você tem que ter a base, tem que ter o Java SE, tem que saber o Java EE, você tem que saber HTML, JavaScript e CSS. Cara, com isso, você domina o resto. Com isso, você aprende os frameworks existentes no mercado sozinho. Você aprende sozinho e aplica no projeto que você precisar fazer. Você não precisa ficar fazendo cursos depois. Mas essa base você tem que construir de uma maneira muito sólida. E aí você tem que aprender as palavras-chave das empresas e entender onde que cada uma dessas coisas se aplicam. Então, por exemplo, quando a gente vai... por exemplo, se você for pegar para uma vaga de web, de Java Web, por exemplo, cara, eles vão pedir alguns frameworks, geralmente Angular, ou então React, ou vai pedir um JSF, entende? Que são algumas tecnologias, algumas possibilidades para quem vai trabalhar com web. Então, você tem que saber, no mínimo, para que essas coisas servem. Para você poder entrar. E lá você faz o que tiver que fazer. Só que você tem que saber a base para conseguir se virar. Ok? E você sabendo quais são essas palavras-chave, para que essas coisas servem, e como que aquilo realmente vai ser útil para você no dia a dia, você vai conseguir sacar o que é de fato obrigatório para as vagas do mercado. Por exemplo, você saber Java, CSS, JavaScript, fazer um programa usando essas coisas, saber padrão de projeto, top. Isso é a base. A base do que o mercado precisa. Se você não souber, por exemplo, Java, se for partir só para a parte de JavaScript, cara, vai ter que saber Node. Legal? Aí você, putz, não sei Node.
Ah, para que serve Node? O que é Node? Cara, vai pesquisar. Entende? Vai pesquisar. E aí, tipo, quando você vê uma vaga lá, velho, um exercício que eu vou te dar para você fazer, para você superar essa paranoia de achar que você tem que saber tudo para entrar no mercado. Faz esse exercício. Pega uma vaga que está aí no mercado, pega as coisas que eles estão pedindo lá e só faz isso. Vai lá no Google e digita o que é, tananã, para que serve, tananã. Cara, você vai já aprender sobre tecnologia, para que elas servem e onde que elas são utilizadas, em que cenário. Cara, o fato de você simplesmente fazer essa pesquisa já vai te dar embasamento para você lidar com a maioria das entrevistas para programador júnior. Que, cara, programador júnior, o cara não tem que manjar, velho. Você tem que saber para que serve aquela parada, qual que é o cenário que aquilo se aplica, e você tem que saber qual que é o conhecimento que você tem que ter para conseguir usar aquela parada. E aí, você sabendo disso, você não precisa saber a ferramenta em si, mas tem que saber onde a ferramenta se aplica, para que ela serve, em que cenário ela é útil e qual que é o conhecimento básico que você precisa para conseguir, tipo, pegar e falar, hoje eu vou aprender a programar React. Porque, sei lá, tem um projeto aqui que, pô, vai rolar React, né? É leve, é rápido e tal. Então, eu vou ter que aplicar React. Então, cara, o que eu preciso saber? Por exemplo, para você trabalhar com React, você tem que saber CSS, você tem que saber HTML e você tem que saber JavaScript. Com isso, você consegue saber React. Simples. E saber consumir um serviço REST. Acabou. Se você souber dessas coisas, você consegue aprender React sozinho. Aí você fala, pô, Castilho, mas cara, tem vagas também de Angular. Cara, você não tem que manjar de Angular. Se você souber JavaScript, CSS, HTML, souber consumir serviço, você já consegue aprender o Angular sozinho. Acabou? Saca? Você tem que ter essa malandragem de entender onde que as coisas funcionam, para que elas servem e quais são os conhecimentos que você precisa ter para poder lidar com aquela parada. E isso é muito louco de verdade. Por quê? Cara, esse negócio do mercado pedir coisas surreais existe desde que eu me entendo por gente, cara. Desde que eu comecei lá atrás a desenvolver. Tipo, os caras pediam uns negócios absurdos. Que, tipo, às vezes eu chegava e falava, mano, se eu soubesse isso tudo, velho, eu não trabalharia aqui pelo preço que vocês estão querendo me pagar. Sério? E, cara, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, você só tem que ser safo para entender isso. Entender isso. Então, cara, base de programação, mundo real, base de programação para mercado mundial, saber lógica, saber algoritmos básicos, saber estrutura de dados, engenharia de software. E aí se especializar na sua linguagem. Por exemplo, se for Java, você vai pegar Java, JavaScript, o Java EE, porque o desenvolvedor Java ele tem que entender também o cenário em que o Java vai se aplicar, porque para você construir um serviço bom, você também tem que entender como que funciona o consumo dos serviços, que quem vai consumir os serviços Java são aplicações de front-end, que pode ser um aplicativo mobile, pode ser um site web, por exemplo, feito em React, ou feito em Angular, ou feito em Ionic, ou feito em JSF, saca? Então, cara, tu tem que entender esse jogo de palavras e entender o que é a base, e você tem que, de uma vez por todas, parar de preguiça, construir a sua base, e aí com a sua base você sai para o mercado e aí você vai dominar a parada, porque aí você consegue, tipo, falar, sei lá, eu quero me especializar em web. Ótimo. Quero me especializar só em fazer aplicativo para celular. Ótimo. Quero me especializar só no back-end. Ótimo.
Você pode fazer o que você quiser. Aí, putz, eu escolhi, sei lá, ser um cara de front-end. Legal, tenho nada contra isso. Ótimo. Só que, para tudo isso, você tem que saber a base. E a base é lógica de programação, algoritmos, estruturas de dados, engenharia de software. E aí, entender da linguagem que você vai querer atuar. Ok? Galera, isso, tipo, é a base. Aí você fala, pô, mas Castilho, eu vejo aí a galera pedindo Spring, pedindo, sei lá. Cara, entende. Você tem que saber a base. Você sabe a base? Não sabe. Vai estudar essa merda. Não sabe a base das coisas que eu te falei? Vai estudar. Ah, mas eu não quero, vai dar tempo, não sei o quê. Velho, para com essa putaria. Vai estudar. Entende? Ah, não tem dinheiro para curso. Compra livro, velho. Mas vai estudar essas coisas. Lógica de programação, algoritmos básicos, estruturas de dados. Vai estudar essa parada. Engenharia de software. E aí você pega uma linguagem de programação e vai dominar ela. Ok? Se for Java, vai dominar Java. Se for .NET, vai dominar o .NET. Mas, cara, você vai precisar da base. Vai precisar da base. Ok? E, ó, cara, eu repeti isso pra caralho nessa live. Por quê? Porque isso é importante. Porque você vai precisar disso. Por isso que eu tô sendo chato, repetitivo, para isso entrar na sua cabeça. Ok? E galera, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. E fiquem espertos nas minhas lives, porque não vou deixar a gravação disponível. Não vai ficar. Ok? Então, aproveitem enquanto eu estou ao vivo sempre. E, ó, como que eu fiz para poder aprender e conquistar o domínio na linguagem Java? E eu vou explicar isso para vocês agora. Eu já te falei, tipo, uma base de o que você tem que saber. Quando eu estudei programação lá atrás, fiz ciência da computação e tal, cara, eu estudei para certificação Java. A base que eu seguia para poder saber o que eu ia aprender na linguagem Java era o quê? A ordem das certificações Java existentes. Ok? Aí você fala, ah, Castilho, mas eu nem sabia que tinha certificação. Pois é, agora você sabe que existe. Ah, Castilho, eu nem sabia que tinha ordem. Pois é, agora você sabe que tem ordem. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Simples, entra na porra do site da Oracle, digita lá, caminho da certificação Java. Você vai ver. Ah, mas tá em inglês. Traduz, né? Traduz, né? Mãozinha na massa. Larga de preguiça. Lá tem lá, cara, a ordem, o que você tem que aprender, o que cai na prova. Cara, depois de programador, quais são as outras certificações que você pode tirar? Cara, aí você vai lá e você olha o conteúdo e fala, velho, você começa a entender a sequência lógica dos conhecimentos que você tem que adquirir para o mercado. Então, por exemplo, quando eu fiz Quando eu comecei na carreira, que, tipo, comecei a fazer certificações e tal, cara, tipo, eu lembro que era assim, o que eu fazia? Eu entrava no site da Oracle, existia, inclusive hoje tem menos certificações de Java do que antes, a gente tinha uma carteira muito maior de certificações. E eu fiz exatamente isso. Eu peguei a primeira certificação de programador, tirei ela. Estudei, tirei. Ah, mas é difícil. Cara, é só estudar. Só estudar. Ok? É possível. Só é difícil para quem não estuda. Aí não tem jeito. Mas assim, eu tirei a primeira certificação. Aí falei, depois o que eu vou fazer? Caralho, a próxima certificação. Na sequência lá, no site da Oracle, público, gratuito, de graça online. Caminho da certificação. Cara, web, componente web, EJBs, web services. Cara, tinha esses 3 caminhos.
E o último era o de arquiteto. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu quero trabalhar com web. Fiz a de web primeiro, Web Component. Pau, trabalhando já com web. Aí, falei, pô, legal, agora eu quero aprender JPA, EJB e tal, certificação de EJB. Componentes de negócio, né? Que era o nome da certificação na época. Aí, tá, legal, cara, o que tem agora para estudar? Qual que é o próximo passo? Web Service. Aí, agora, qual que é o próximo passo? Arquiteto. Cara, tá tudo lá, velho. Online, gratuito. O caminho das coisas que você tem que estudar. Só que você vai ter que estudar. Só que aí a galera fica o quê? Fica olhando para as merdas que as vagas das empresas pedem. Velho, tem 1 milhão de empresas no mercado, cara. Sei lá, eu tô chutando o número aqui. Mas, cara, tem empresa pra caralho precisando de programador. Aí você imagine, cada empresa usa uma tecnologia. Tem empresa que usa o framework XYZ bolinha, que, tipo, o pai dele inventou e ele usa aquela merda. O outro usa um framework não sei o quê, porque, tipo, sei lá, alguém mandou ele usar, ele acreditou e usa, entendeu? E, velho, tipo, existe isso, pelo amor de Deus. O mercado tem empresa que usa determinadas ferramentas, determinados frameworks, simplesmente porque alguém falou que era bom, o cara não pesquisou, pegou e fez o programador usar. Pelo amor de Deus, vocês têm que ficar esperto com isso. Cara, o mercado pede um monte de coisa, só que você tem que entender o que é de fato a realidade e o que você quer trabalhar. E aí, com base nisso, você trilha a sua carreira e você faz o que tiver que ser feito. Estuda o que tiver que estudar, mas faz. Galera tá postando que eu tô revoltado, mas que hoje eu tô revoltado mesmo. Na verdade, esses dias eu ando meio revoltado mesmo. Mas é pro bem. Ok? Então, cara, foi isso que eu fiz. Eu só fiz isso. Eu segui o caminho das certificações. Ordem. Cara, tem tal certificação, ela é a primeira. Vou tirar ela. Estudei tudo relacionado a ela. Qual que é a próxima? Estudei tudo relacionado àquilo. E, em paralelo com isso, eu desenvolvi um projeto próprio. Acabou, velho. Ó, mamão com açúcar. Aí, mas, cara, o que eu preciso saber? Velho, é isso, cara. Você decidiu que é Java, vê o que você tem que estudar, começa a estudar. Aí, mas eu preciso fazer um projeto. Legal, define um projeto para você fazer por conta própria, define algumas tecnologias. Como que eu vou escolher quais são as tecnologias que eu preciso? Cara, pelo amor de Deus, faz o que eu já falei nessa live. Digita aí, vaguinha, vaga, programador Java. Vai lá e olha o que eles pedem. Pô, Spring Framework. O que significa Spring? Para que serve Spring? Google. Spring. Para que serve? Google. Quando usar Spring? Google. React. Para que serve? Google. Angular. Para que serve? Google, velho. Pelo amor de Deus, pergunta pro Google. Tem, tipo, você vai ver um negócio de uma página para você ler e você vai entender para que serve aquela parada. Se você só fizer isso, começar a entender o que as tecnologias fazem, para que elas servem, você consegue depois definir um caminho para você aprender as coisas. E aí você escolhe, pô, vou usar isso no meu projeto, vou usar aquilo no meu projeto. E aí você vai seguir o quê? A base, pelo amor de Deus. Você vai fazer a pesquisa para entender quais são as ferramentas, as tecnologias atuais, para que elas servem e tal, para você escolher o que você vai usar. Só que para você usar essas merdas, você vai ter que saber a base, pelo amor de Deus. Isso não invalida a base. Você vai ter que estudar engenharia de software, vai ter que estudar a linguagem que você escolheu, tipo, vai fazer com Java, Java é a sua linguagem principal, pega o Java primeiro, vai aprender JSE, entendeu? E aí, em paralelo, você pode ir estudando as outras coisas que você vai usar no seu projeto. Mas, cara, você vai ter que fazer isso, velho. Então, assim, eu fiz isso. Para vocês terem ideia. Quando eu comecei lá atrás, eu fiz um projeto. Para automação de restaurantes, que eu usei Java SE naquela época, tipo, Java EE, cara, tipo, tava começando ainda. Tipo, as comunicações eram bem arcaicas, não é tão fácil como é hoje, que já tem REST e tal, tem um monte de tecnologia da hora pronta. Naquela época a gente tinha que programar as paradas na unha para poder comunicar dois computadores, por exemplo.
ter que programar o servidor e tal, dava um trabalhinho a mais. Hoje em dia, tá tudo muito mais fácil. Mas, cara, naquela época, tipo, desenvolvi um sisteminha lá, era desktop. Depois eu falei, putz, agora eu quero fazer a parte web dele. Fui lá e comecei a estudar web. Entende? Mas, tipo, para eu fazer o sistema, eu fui estudando em paralelo. Tipo, a hora que eu ia programar, eu estudava Java. A hora que eu ia pensar o que eu ia fazer, eu estudava engenharia de software. A hora que eu fosse fazer a parte de tela, eu ia estudar a parte de tela. Seja Swing, seja web, enfim, o que seja, o raio que parta que você escolher, você vai estudar na hora que você for aplicar a parada no seu projeto. Mas primeiro, você vai começar pela base, pegou a base, pensa num projeto, olha para o mercado para ver quais são as possibilidades de tecnologia, o que o pessoal está usando, simplesmente perguntando para o Google. Só isso, aprende a usar o Google. Saca? Na época não existia nem o Google tão forte como tem hoje. Na época era mais arcaico, era mais comum ter que ler livro para poder decidir as ferramentas, os frameworks e tal, e hoje não tem mais isso. Hoje você joga no Google e tá lá, entendeu? Tá lá, e vocês não fazem isso. Pelo menos a maioria de vocês, acredito eu. Pelo menos até assistir essa live. Então, usa o Google, pelo amor de Deus. Ok? E, cara, foi assim que eu aprendi Java, velho. Tipo, estudei para certificação, fiz o meu projetinho próprio. Era Swing, porque era o que tinha. Eles falam, mas eu não quero trabalhar com Swing. Não importa, foi o que dá, com o que você tem. Depois você aprende outra coisa. Vai aprender web, vai aprender, entendeu? Então, tipo, eu escolhi uma tecnologia, fiz um projeto com ela. Aí eu falei, pô, legal, já aprendi. Agora eu vou aprender a próxima. A próxima era web. Legal, aprendi. É assim que você vai fazer na sua vida também. Escolhe a tecnologia, vai estudar essa base que eu já falei. Pega um projeto e faz o projeto em paralelo enquanto você vai estudando. Ok? Agora você estuda uma parte, vai lá e faz a parte do projeto relacionado àquilo. Tipo, por exemplo, estou estudando levantamento de requisito. Faz a parte do levantamento de requisito. Estou estudando, sei lá, o ML, diagrama de classe. Vai lá e faz a porra do diagrama de classe do seu projeto. Não adianta você estudar diagrama de classe e não fazer nada com ele. Não adianta você estudar uma coisa e não colocar em prática. Então, tipo, segue essa orientação. Escolheu aquela parada, começa pela base. Enquanto você está estudando aquela coisa, aplica aquela coisa em alguma coisa sua, pelo amor de Deus. Sua. Entende? Sua. Cria um projeto, algum cenário para você aplicar aquele conhecimento que você está estudando. Por exemplo, estou estudando aqui, cara, filas, como implementar filas. Como que eu vou, pelo amor de Deus, implementar uma fila? Sei lá, velho, implementa uma fila de um mercado, uma fila de senha para imprimir senha, sei lá, inventa alguma coisa nesse sentido e vai lá. Só que, tipo, o importante é você pensar você mesmo em tipo, pô, aprendi isso, como que eu posso aplicar isso em alguma coisa útil? Pense em alguma coisa útil, vai lá e pimba, velho, aplica para você estudar, para você, sabe, transferir o conhecimento que você acabou de estudar para a prática, para a realidade, para um conceito, para o mundo real, entende? É assim que você vai fixar o conhecimento na sua cabeça e é assim que você vai aprender as coisas raiz, um jeito que você vai realmente ter domínio naquela parada. Tipo, não adianta você estudar e não colocar em prática. Você tem que fazer alguma coisa. E o legal é você fazer alguma coisa real. Porque aí você vai ter problemas reais para resolver. E, cara, a vida do programador é resolver problemas. Legal? Daqui a pouco eu vou responder algumas dúvidas de vocês aqui, viu, galera? E aí eu sei, cara, tem gente que ainda vai falar assim para mim, fala, Castilho, mas Java é muito difícil. Cara, não é difícil, Java só é difícil para quem não estuda. Se você pegar esse caminho de estudar as coisas que eu falei nessa live, aí você, Castilho, mas eu não lembro. Você vai lembrar porque eu vou repetir 1 milhão de vezes aqui. Vai estudar lógica de programação, vai estudar estrutura de dados, vai estudar os algoritmos base, e aí tu vai estudar engenharia de software, aí você vai aprender Java SE. Castilho, mas o que mais? Olha, caminho de certificações Java. Segue aquela ordem e um abraço. Você vai dominar a parada.
Só isso. Não é difícil. É algumas coisas que tem que fazer. Tem que focar na base primeiro para depois aprender as coisas especializadas. O problema é que a galera quer aprender coisa que especialista tem que saber e aí só se fode na vida, né? Não adianta. Putz, cara, a galera fala assim pra mim, cara, mas tipo, as empresas pedem um monte de coisa, velho, eu não sei como lidar com isso, pelo amor de Deus, eu também já falei a respeito disso aqui hoje. Você tem que entender, cara, se você tá, tipo, procurando uma vaga, você viu na vaga uma coisa que você nem sabe para que serve, pelo amor de Deus, vai pesquisar no Google para que a coisa serve, qual que é o cenário que aquilo se aplica, problema que aquilo ali ajuda a resolver, entende essa parada, pronto, você já está apto para uma vaga de júnior, entende? Se você tiver a base, ok? Que, cara, com isso você consegue se virar no mercado, velho, entendeu? Você não tem que manjar de todos os frameworks infinitos que a galera pode precisar no mercado. Você tem que saber a base, você tem que saber entender para que aquela parada funciona, o cenário que ele serve, e aí, tipo, se ele é útil, quando você for usar ele, você vai aprender. Ok? E, Leonildo, sim, quando eu falo estudar JDK, é o JSE, Java SE, Standard Edition. Aí, quer ver? O jeito errado da galera superar essa parada de, tipo, não saber o caminho para dominar Java, né? Dominar programação. Velho, tipo, sair por aí procurando aprender todos os frameworks que as empresas pedem. Tipo assim, a onda do momento agora é a galera virar para mim e falar que tem que aprender a porra do Spring, né? Aí eu tenho que saber Spring, tem que saber Spring, tem que saber Spring, porque toda vaga tá pedindo Spring. Pelo amor de Deus, Castilho, Spring. Eu olho ali pra porra do canto da parede, surge ali uma baratinha ali, tipo, tinha uma barata ali andando, né? Que eu moro no meio do mato, e ela saiu dali e falou para mim, Castilho, eu preciso aprender Spring. Sério? Não, não é sério, não. Mas só falta a porra da barata vir aqui me perguntar se precisa aprender Spring. Mas, cara, pelo amor de Deus, vocês param com essas frescuras de achar que para você se tornar desenvolvedor júnior, você tem que entender e tem que manjar de Spring. Você não tem. Você tem que saber para que essa merda funciona e você tem que saber o básico para você conseguir usar o tal do Spring no trabalho. Se você, depois que tiver a base, souber o Spring, ótimo. O problema é, velho, pelo amor de Deus, a galera fica enchendo o saco e, mas estão pedindo Spring, eu não vou aprender Java, não. Eu vou lá e vou fazer um curso de Spring e, nossa, é fácil programar e não sei o que e tal. E aí, velho, você não entende, cara, desenvolvedor, programador tem que resolver problema. Você não aprendeu a base, você só sabe apertar parafuso, velho. Entende? Você só aprendeu a apertar um parafuso aprendendo só Spring. Então, não seja esse tipo de profissional. Vai aprender a base para você aprender a usar as ferramentas quando você precisar delas. Tipo assim, é a mesma coisa. Vou dar um outro exemplo aqui um pouco mais chucro. Né? Imagine que é o seguinte, tu tá querendo ir lá apertar um parafuso, né? Aí o parafuso é de chave de fenda e você tá lá infeliz tentando enfiar a porra na chave Phillips para apertar a merda do parafuso. Cara, você tem que saber que aquela ferramenta serve para quê? Quando que você vai usar? Você até pode socar a porra lá até fuder com a cabeça do parafuso e encaixar? Talvez. Mas não vai ser legal. Entendeu? Seja uma cabeça pensante, pelo amor de Deus. E é isso que a galera acaba se ferrando no mercado, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, cara, Spring é importante, mas tem que saber a base antes para você se preparar, para você dominar essa parada. Cara, vai levar tempo? Cara, vai levar um tempo sim. Não é uma infinidade, não vai custar a sua vida. Talvez você leve 1 ano para fazer isso, talvez você leve 6 meses para ter uma base sólida, talvez você leve 1 ano e meio, 2 anos para ter uma base sólida. Eu não sei qual é o seu time de aprendizado, mas é definitivamente possível, entende? E você não pode pular essa etapa. Aliás, poder você pode, mas você vai pagar o preço. Ok? Então, não sai, pelo amor de Deus, tentando aprender todos os frameworks que as vagas pedem. Ao invés de aprender o que todos aqueles frameworks que eles pedem, cara, você tem que aprender para que aquela parada serve, o cenário que aquilo lá
se aplica, o problema que aquela parada resolve e beleza. É isso que você tem que saber, cara. E sabendo a base e sabendo para que as coisas servem, legal. Quando você entrar no mercado, você consegue aprender a aplicar aquela parada. Se você tiver a base. Se você não tiver a base, né, vocês têm que falar. É isso aí. Mas é fato. Então, cara, tipo, o jeito certo de você fazer essa parada, dominar a linguagem Java. Cara, pelo amor de Deus, segue o caminho das certificações. Segue o caminho de certificação. Mas fala, puta, mas não quero tirar a certificação. Não importa. Segue a ordem de estudo que as certificações pedem, porque aquilo ali não tá ali à toa. É o que garante no mercado que o cara é bom, que o cara realmente domina aquela parada. Quer dominar a parada, velho? Cara, vai estudar o que você precisa para dominar, entendeu? É isso. Então, segue o caminho das certificações Java que vai dar bom. Vai dar bom. Como que eu vou fazer isso? Cara, ó, sitezinho. Ó, tem um site massa que você vai achar tudo. Google. Você vai lá e põe nele, assim, ó. Caminho das certificações Java. Ou certificações Java. E aí, cara, você não tem que ir nos outros sites paralelos. Vai no site da Oracle. Você pode até pôr lá. Caminho certificação Java Oracle. Aí vai cair na parte educacional da Oracle. E lá tem isso de graça para você. Só isso. Aliás, cara, poderia até dar um curso aqui de 1 hora para vocês e aprender a usar o Google, né? Que é sério, é uma habilidade ninja. Você saber usar o Google, você encontra o que você quiser e você, inclusive, consegue diferenciar o que é uma merda de uma bullshit, merda, coisas chulas que alguém está falando a respeito de uma coisa, de tipo conhecimento real, né? Aí, o que você está falando, Castilho? Você está viajando na maionese? Cara, ó, tipo assim, se você entrar hoje no site da Oracle, a Oracle, tipo, o conhecimento que está lá é verdadeiro. É verdadeiro, é real, você pode confiar. Mas assim, uma coisa que eu já vi, pelo amor de Deus, tá? Acontecer no mercado. Tipo, sei lá, tipo, alguém um dia em um projeto, que eu não posso falar nome do projeto, nada disso, mas tipo, um cara pesquisou e tal, e viu alguém falando bem de um framework aí, e aí, tipo, porque ele viu alguém falando bem de um framework, que era o cenário do projeto lá, ele pegou a parada e aplicou, né? Mas, tipo, a porra do framework tava em beta, alfa, enfim, tava nascendo ainda, era um puta risco aplicar isso. A pessoa não se atentou a isso e tal, e depois a gente teve que trocar isso do projeto. Mas, tipo, por exemplo, cara, se você vê muita gente falando a respeito de tal coisa, é porque tal coisa é importante. Se você vê, tipo, por exemplo, você pegar uma vaga que tá lá pedindo uma ferramenta, que, tipo, se você digitar no Google, você vê poucos lugares citando aquela ferramenta, velho, pelo amor de Deus, não queira aprender essa ferramenta, porque provavelmente ela tá no começo ainda. Então, não toma cuidado com isso. Aliás, isso é o tipo de coisa que, tipo, a gente, por exemplo, como um arquiteto, quando você vai desenvolver um software para resolver algo importante, eu avalio, cara, pô, esse framework, tá, ele serve para essa situação? Sim. Como que tá a adoção desse framework? Tem bastante gente usando, tem uma comunidade ativa, tipo, tem muita gente usando ele, o pessoal tá falando bem, tipo, tem muita gente com problema, ou, tipo, a galera se ajuda, você vê muita solução na internet. Esse tipo de coisa você tem que avaliar quando você vai usar alguma coisa para você implementar na programação. Você não vai, tipo, porque senão você vai pegar uma parada lá em beta, que tá cheio de pau, irresolvível, e, tipo, você vai passar por problemas não solúveis, você não vai conseguir resolver. Então, para você não cair nesse tipo de armadilha, é importante você saber fazer esse tipo de pesquisa. E saber o que é uma informação real do que é uma informação falsa. Cara, então veja se tem mais gente falando a respeito dessa parada. Então, tipo, assim você valida se tal coisa é verdade ou não. Então, pesquise. Você vai ver, digita aí no Google se certificação é importante ou não. Você vai ver, vai ter
bastante gente, mais gente falando a respeito disso. Você vai ver que é importante, não é só Joe. Cara, quer ver o caminho da certificação? Vai lá, sitezinho da Oracle, digita certificação Java, você vai encontrar. E, cara, lê tudo que tá lá falando do caminho de certificação e tal. Eles dão o que cai, quais são os tópicos. Por ali você já tem uma noção do que você tem que aprender. Saca? Começa por aí.